Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor associado ao site f1mania.net. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo, e estou aqui com meus parceiros desse bate-papo, os também jornalistas Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, para a gente falar muito hoje sobre 24 horas de Le Mans. Nosso tema central não poderia ser diferente, né? A maior corrida do mundo, com 7 brasileiros participando, e também porque essa edição 88 foi uma corridaça. A vitória passou perto dos brasileiros em 2020, nas 24 horas de Le Mans, mas não foi dessa vez. A gente teve o Bruno Senna sendo o segundo colocado na geral e também na classe LMP1, guiando o protótipo da Rebellion. Ele ficou atrás de um dos protótipos híbridos da Toyota, que realmente tinha uma superioridade técnica imensa, mas o Bruno garantiu que essa foi a melhor experiência, a experiência mais agradável dele em 8 participações, declaração que você vai ouvir daqui a pouquinho nesse nosso 20º episódio do podcast Mundo Afora. Com esse resultado, o Bruno igualou os melhores resultados do Brasil na classificação geral, ao lado aí do José Carlos Passe, que foi segundo colocado em 73 de Ferrari, do Raul Boesel, que foi segundo colocado em 91 de Jaguar, e do Lucas de Grassi, também segundo colocado em 2014 de Audi. Felipe Giacomelli, não foi nesse ano que a gente venceu no geral, mas bacana a gente ver um brasileiro andando tão forte, né? Fala Grum, fala Léo. Olha, podia ter sido esse ano, né? Já pensou toda a mística? De repente o primeiro brasileiro no alto do pódio em Le Mans ia ser um Senna. Bom, não deu, né? A gente fica só o sonho por enquanto, torcendo para que nas próximas edições isso aconteça, mas a corrida desse fim de semana foi muito mais apertada do que muita gente esperava que ia ser. Quem achava que a Toyota ia disparar e nunca mais ia ver a cor dos adversários, foi o oposto. Um dos Toyotas teve problemas seríssimos, ficou nos boxes por mais de 30 minutos, e o outro terminou, digamos, só 5 voltas na frente do Rebellion, mas a expectativa que ficou fosse um problema mecânico um pouquinho mais sério, um acidente ali durante a noite, e aí a taça podia ter mudado de mãos. Pois é, foi por pouco. A gente ficou aqui na torcida, a gente deu aquela secada básica, né? Mas não foi dessa vez, mas excelente o trabalho do Bruno Senna também, o trio dele com o Gustavo Menezes e o Norman Nato. Grande trabalho da Rebellion, que encerra aí as suas atividades, vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas quem também subiu ao pódio nesse domingo lá em Le Mans foi o Daniel Serra, né, Léo? O trio da Ferrari 51 liderou boa parte da prova na GTE Pro, mas acabou terminando na segunda colocação, atrás do time de fábrica da Aston Martin. Mas é legal porque é o terceiro pódio do Serrinha em 4 participações, né? Ele que já venceu em 2017 e 2019 nessa classe. Pois é, Grum. Primeiramente, né, alô, você, Grum, Felipe, um abraço para quem nos acompanha. Pois é, o Serrinha cada vez mais vem se mostrando, talvez aí o brasileiro, entre os que correm de Gran Turismo, com maior capacidade para conseguir bons resultados em Le Mans, né? Dessa vez ele liderou a prova, liderou muito tempo a prova, a equipe dele, né? Liderou por muito tempo a prova, acabou sendo superado apenas pelos vencedores ali no finalzinho da corrida. Não terminou tão longe assim, se você analisar uma prova de 24 horas, ele chegou pouco mais de 2 minutos atrás dos vencedores, então foi uma grande prova do Serrinha e também de alguns dos competidores que estiveram na categoria GTM. A gente vai falar bastante do Augusto Farfus, do Marcos Gomes, do Felipe Fraga e também do Oswaldo Negri nessa edição. Bom, e além do desempenho desses 5 brasileiros, além do Daniel Serra e do Bruno Senna, que o Léo mencionou, nessa prova, que é a mais famosa do Endurance Mundial, a gente vai falar também sobre a vitória verde e amarela no GT World Challenge, mais uma, da estreia do Rubens Barrichello no automobilismo argentino e também o que esperar desse fim de semana, no próximo fim de semana dessa molecada que está rumo à Fórmula 1, a gente com grandes nomes, com grandes valores para você já ir conhecendo desde já essa meninada que está rumo à Fórmula 1. Então, simbora, começamos a nossa viagem mundo afora. A nossa viagem começa na corrida mais importante do mundo, as míticas 24 horas de Le Mans. A gente vai para a França, então, para saber tudo a respeito dessa prova, que teve um perfil um pouco diferente esse ano. A gente já falou bastante nos episódios anteriores.
que foi 500 milhas de Indianápolis tradicionalmente em maio, em agosto, e agora 24 horas do Le Mans tradicionalmente em junho, disputadas em setembro. Mas é isso, é esse ano muito louco que a gente está vivendo, mas o importante é que a gente viu essa corrida acontecendo, sem público, como foi também em Indianápolis, mas o importante é que a corrida aconteceu e foi um corridaço. Vitória da Toyota, do Toyota 8, a terceira vitória seguida do Toyota número 8, pilotado nesse ano pelo Brandon Hartley, Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi. O Brandon Hartley que entrou na vaga que era do Fernando Alonso. Você se lembra que o Fernando Alonso ganhou as duas edições mais recentes, então o Brandon Hartley entrou justamente nessa vaga e a Toyota fez aí a sua trinca, que faz com que eles garantam essa taça, garantam esse troféu, levem lá para a sede no Japão esse troféu, a posse definitiva dele. E foi uma segunda posição do Bruno Senna também à frente do outro protótipo da Toyota, com a Rebellion, correndo ao lado do Norman Nato e do Gustavo Menezes. Já falamos aqui na abertura, melhor resultado de um brasileiro. Então, antes da gente começar a conversar, antes da gente começar a falar disso, vamos ouvir Bruno Senna. Ele mandou uma mensagem pra gente logo depois de terminar a corrida ali, logo depois do pódio, ele já mandou uma mensagem. Fala, Bruno. Estou contente, foi um resultado muito positivo quando você considera que a gente realmente não tinha chance de lutar diretamente com a Toyota. A Toyota tem uma vantagem muito grande de tecnologia, etc. Então, para a gente conseguir bater uma delas em termos de confiabilidade e fazer o carro funcionar bem na corrida toda, foi uma vitória muito grande para a equipe. Para mim, a 8ª vez que eu faço essa corrida e sempre deu algum pepino, dessa vez deu certo, graças a Deus. Então, cara, tô felizão. Fiz a volta mais rápida, logo no começo da coisa, na volta 4, tava tentando ficar com as Toyotas ali o máximo possível, ver o que a gente conseguia fazer. No final a gente não conseguiu acompanhar o ritmo deles o tempo inteiro, mas enfim, cada pressão que a gente colocou neles, cada coisa que a gente fez, eu acho que ajudou a determinar o resultado da corrida. Então, Marcelo, essa eu vou levar nas memórias como uma das boas. Valeu, meu. Legal demais ver o Bruno Senna aí feliz da vida, né? Isso é importante, 8 participações e não só por ter feito o melhor resultado dele em todas essas 8 participações, mas também por perceber, como ele falou assim, não teve nenhum pepino, né? E isso numa prova de 24 horas é muito difícil, Felipe. A gente viu, por exemplo, o protótipo número 7 da Toyota que fez a pole, que liderou muito tempo, né? Eu até pensei, dessa vez vai quebrar a zica, porque em 2019 eles estavam liderando, tiveram um pneu furado também, mas aí, de novo, problemas para o protótipo número 7 da Toyota, e aí a equipe Rebellion assumiu essa segunda posição, e a gente ficou naquela, né? Será que vai dar? Será que a gente vai ter um brasileiro ganhando Le Mans no geral, enfim? Mas no fim das contas não deu. E é o fim de um ciclo também, né? O WEC, o FIA WEC, o World Endurance Championship, mudando de regulamento, ou seja, é muita coisa de uma vez só para a gente comentar a respeito dessa corrida. Tirando a Toyota, acho que não tem ninguém que vai ficar com saudades dessa regulamento LMP1, porque essas últimas 24 horas de Le Mans, tirando desse ano, mas dos últimos anos, elas foram muito, muito, muito monótonas. Praticamente a gente tinha só a Toyota brigando pela primeira colocação, as outras equipes eram equipes privadas, com um orçamento muito, muito pequeno, então nunca iriam fazer frente a uma das maiores montadoras do mundo, ainda mais a Toyota que conseguiu se reforçar com o Fernando Alonso, como você bem falou. Mas no caso desse ano foi diferente, né? O Rebellion fez uma corrida muito boa, não teve nenhum problema, os 3 pilotos foram muito rápidos. O Bruno Senna foi o autor da melhor volta da prova, né? Não foi nenhum dos carros da Toyota, mas ficava naquela questão de esperar um problema maior no Toyota de número 8, que não aconteceu. Ele teve assim algumas pequenas falhas mecânicas, foi puxado para a garagem algumas vezes, o que é comum numa corrida de longa duração, mas nada que tirasse a vitória deles no final das 24 horas. Mas agora a gente está falando sobre o fim do ciclo da LMP1, também o fim da Rebellion, né? A equipe já anunciou que fecha as portas agora depois de Le Mans, não corre nem mais no Bahrein, para você ter ideia, e o Bruno Senna fica a pé. Ele, o Norman Nato e o Gustavo Menezes não sabem o que vão fazer da vida a partir de agora. O lado bom para eles é que o Bruno Senna fecha agora em alta, né? Ano passado ele não foi bem, mas ele vem de 3 anos assim que ele foi um dos melhores pilotos do WEC. Ele foi considerado talvez o melhor piloto da LMP2, na época que disputava a categoria. Aí quando ele subiu com a Rebellion para P1, o desempenho ano passado não foi tão bom. Nesse ano agora eles fecham em alta, né? Quase conquistaram Le Mans ali por
15 minutinhos a taça não ficou com eles. E esse resultado é importante porque você vai negociar o futuro. A gente sabe que a Peugeot está chegando aí em 2022, em 2023 tem a chegada dos LMDH, né, que é aquele mesmo protótipo que vai correr na INSA também. E a expectativa é que mais e mais montadoras entrem no Mundial de Endurance. Então o Bruno Senna está fechando em altas, com certeza vai ajudar na hora de negociar o futuro dele na categoria. A gente tem essa troca de regulamento aí, ainda tem muita coisa pra gente discutir a respeito, a gente vai falar bastante sobre isso nos próximos episódios também, inclusive na virada para 2021 a gente vai comentar bastante a respeito, mas é interessante porque o mercado ficou um pouco movimentado, não é só a coisa da troca de regulamento, né? Tem montadoras chegando, tem a Rebellion saindo, então quer dizer, a Alpine, que é a equipe do André Negrão, que compete na classe P2, vai subir para P1 também. Você deve estar lembrando aí, Alpine, já ouvi esse nome recentemente. Pois é, aquela equipe... É o chocolate. É quase isso, pois é. É aquela marca que vai dar nome à Renault. A Renault vai virar Alpine na Fórmula 1 e o Fernando Alonso vai correr lá de Alpine. E isso nos faz sonhar, inclusive, com uma nova participação de Fernando Alonso nas 24 horas de Le Mans, de repente ele fazendo Fórmula 1 e fazendo Le Mans pela Alpine, mas é interessante porque a Alpine vai absorver essa estrutura da Rebellion, que deixou o Mundial, e deixou mesmo assim, foi até uma coisa meio estranha. Eu lembro que eu fiquei buscando foto da corrida, né, do pódio, alguma coisa nas redes sociais, no banco de mídia da Rebellion, após as 24 horas de Le Mans, e tudo que tinha lá era um post daqueles, sabe aqueles posts prontos de foto posada de estúdio, fala assim, parabéns pelo pódio, com a foto do trio, era tudo que tinha lá. Então o pessoal meio que fechou as portas e foi embora, o último a sair apaga a luz. Então o Bruno Senna está no mercado e é um nome forte, né? Vale lembrar também que o Bruno Senna é campeão mundial, ele ganhou a classe P2 e depois a Rebellion subiu para a classe P1, mas ele foi campeão mundial na classe P2 também, então é um nome forte, de repente ele pode pintar numa Peugeot, tem bastante coisa para acontecer, a gente vai falar bastante disso, mas foi legal ver que o Bruno ficou feliz, curtiu essa Le Mans, curtiu esse resultado, porque no momento desse da corrida também, né, do campeonato, a equipe saindo, o astral deve dar uma pesada de alguma forma, né? Então, para ele terminar por cima, foi muito interessante. Eu falei da P2, eu falei da Alpine, né? Lembrando que o André Negrão foi quarto colocado na LMP2 com o carro da Signatec Alpine, ele correndo ao lado do Pierre Haguet e do Thomas Laurent, mas foi uma corrida que perdeu-se qualquer chance de vitória na primeira volta. O protótipo dele entrou em modo de segurança ainda na primeira volta e ficou já 2 voltas atrás dos líderes. Então imagina, você completa a primeira volta entrando no box porque você está com problema, já perde 2 voltas de cara, então eles foram escalando o pelotão. O André guiou muito tempo, a câmera on-board que estava no carro dele apareceu muito e toda hora que aparecia era o capacete amarelinho dele. E ele no fim chegou em 4º lugar na LMP2, mostrando aí o valor dele também, mostrando que a Alpine está bem servida de piloto para a classe LMP1. A vitória na LMP2 foi do Phil Hanson, do Felipe Albuquerque e do Paul di Resta, num carro da United Autosport, que é uma equipe chefiada pelo Zac Brown, chefe da McLaren na Fórmula 1 também. Então tem mais uma conexão aí entre Fórmula 1 e Le Mans. Interessante a gente ver essa aproximação também, né? O Jean Todt declarou nessa semana que ele não quer que as datas batam, que não tenha nenhum GP de Fórmula 1 junto com o Le Mans. É uma coisa que, é tão elementar, né? Mas que nos últimos anos o Bernie Eccleston fazia questão de chocar as datas para não ter piloto de Fórmula 1 participando de Le Mans. É bacana essa aproximação. E na GTE Pro, o Daniel Serra foi 2º colocado. Ele liderou boa parte da corrida, correndo junto com o Alessandro Pierguidi e o James Calado, que foi o trio vencedor com a Ferrari F-Corsa em 2019. Ele estava disputando sua 4ª Le Mans e tentando sua 3ª vitória, um baita aproveitamento, mas no finalzinho, né, Léo, foi vitória do Aston Martin, que pareceu realmente mais rápido. A gente percebia pelos treinos que o Aston Martin estava rápido, e aí acabou com a vitória do Maxime Martin, Alex Lynn e Harry Tinkel num dos carros da Aston Martin, e o Serrinha foi 2º lugar. Mais uma tremenda corrida, né? Mais uma ótima corrida do Daniel, né? Por muito tempo a Ferrari liderou a prova, mas como você disse, já desde os treinos a gente via a Aston Martin muito forte também. E essa força da Aston Martin acabou se mostrando primordial para eles conseguirem a vitória. Ali na parte final da corrida, nas últimas 4 horas da corrida, né, que foi quando eles conseguiram tomar a liderança e seguir para a vitória. Sobre o Daniel,
né, ele não tem muito mais o que provar, né? Além dos títulos que ele conquistou aqui na Stock Car brasileira, me parece, eu não sei com os colegas, eu acho que ele é o melhor piloto de Gran Turismo, o melhor piloto brasileiro de Gran Turismo na atualidade. Né? Prova disso são os resultados que ele obtém em Le Mans, 2 vitórias, agora um segundo lugar. Ele é piloto contratado da Ferrari para o programa de Gran Turismo, né? Corre numa equipe forte, o Alessandro Pierguidi e o James Calado também são pilotos muito fortes em corridas de longa duração. Né? Então o Daniel, mais uma vez, mostrou o seu valor. Nem sempre dá para ganhar todas, né? Mas ele ficou muito próximo dessa vitória. Faltou, realmente, não ganhou por detalhes lá essa edição, que seria a terceira dele, né? Ganhar 3 em 4 seria espetacular mesmo. Mas de qualquer maneira, 3 pódios em 4 corridas, sendo 2 vitórias, é um negócio muito significativo. E a gente vai ouvir Daniel Serra, que fez essa maratona aí, são mais de 30 horas acordado, depois viagem. Mesmo assim, ele mandou pra gente uma mensagenzinha. Fala, Serrinha, como foi essa corrida pra você? Fala, Grum, tudo bem? Bom, acabamos aqui em mais umas 24 horas, foi uma boa corrida, a gente brigou ali com o Aston o tempo inteiro, lideramos boa parte da corrida, o Aston tinha um pouquinho mais de velocidade que a gente, mas enfim, acho que mais um bom resultado em Le Mans, a equipe fez um trabalho muito bom, os pilotos também, meus companheiros de equipe, a gente executou tudo que a gente tinha planejado, então a gente sai satisfeito, lógico que a gente queria a vitória, mas acho que foi uma boa corrida, tá bom? É isso aí, um Valeu, abraço. Serrinha, parabéns por mais um ótimo resultado, a gente está muito feliz aí de ser bem representado, né? O piloto oficial da Ferrari é uma coisa muito forte isso, a gente vai olhar daqui a alguns anos para isso e falar, caramba, é muito importante isso que o Serrinha está conquistando, mas a gente tem inclusive outros brasileiros que estão muito fortes e que são muito fortes no Endurance, que participaram dessa corrida, que não tiveram tanta sorte assim. Por exemplo, o Augusto Farfus, que é um piloto que já ganhou 2 vezes as 24 horas de Daytona. Aliás, as 2 mais recentes edições de Daytona, a gente falou com ele nos nossos primeiros episódios desse ano, ele mandou mensagem aqui pra gente a respeito dessa vitória. Ele correu na classe GTE AM com o Aston Martin, que é o carro que venceu na GTE Pro. Liderou muito tempo, a gente ficou na esperança, porque teve um momento da corrida que a gente tinha o Daniel Serra liderando na GTE Pro e o Augusto Farfus liderando na GTE AM, com eles pilotando, né? Não apenas os carros liderando, mas eles pilotando. Só que aí ele teve uma quebra de suspensão, teve que entrar no box, ficou muito tempo em reparos na garagem, terminou em 8º lugar, uma posição atrás da Ferrari do Osvaldo Negri, que largou inclusive na pole position da categoria. E o Osvaldo Negri, lembrando que ele tem 55 anos, um piloto veteraníssimo, já correu tudo que você imaginar aí de protótipo, de GT, de monoposto. O cara que não chegou na Fórmula 1, mas andou ali de tudo que você imaginar, correu na Europa, nas divisões de base da Fórmula 1, nos anos 80, 90. Um piloto super experimentado. Então ele correu de Ferrari e terminou em 7º lugar na classe GTE AM. Mas nós tivemos também de Ferrari o Marcos Gomes estreando. Ele e a equipe Rubialto, praticamente toda, né, fizeram essa estreia em Le Mans. Foi uma corrida difícil para eles. Ele fez um tremendo stint no começo ali, ganhou muitas posições, a gente chegou até a ter esperança, mas no final essa inexperiência da equipe pesou um pouquinho também. Eles acabaram abandonando com uma quebra de motor. Mas foi bacana ver que o Marquinhos ficou feliz com essa estreia dele. E falando, né, de todos os brasileiros que competiram na GTE AM, porque a lista é longa, são 5 pilotos brasileiros, tem o Felipe Fraga, seu xará, Felipe Giacomelli, que se envolveu num acidente aí totalmente sem culpa. Eles estavam muito fortes, aliás, um trio muito forte, né? Mas acabou se envolvendo num acidente com um protótipo que rodou na frente dele, ele não teve o que fazer e acabou em 14º lugar. Grum, foi uma pena mesmo pro Fraga, porque ele fecha um ciclo de 2 24 horas de Le Mans muito fortes, ambas competindo ao lado do Irion Bleekemolen e do Ben Keating. Essa foi uma parceria que surgiu há alguns anos lá na INSA e depois foi migrada para o WEC, que pelas regras, né, os carros precisam ter um piloto amador, que é o Ben Keating, ele é dono de concessionárias nos Estados Unidos, então ele que paga para todo mundo correr. É o piloto bronze, né? É aquela composição bronze, prata e ouro, né? Ou platino também, mas só para complicar um pouco mais as coisas. E aí você tem um piloto profissional, né, que é o Bleekemolen, que aí ele é Gold ou ele é Platinum, aí não importa que divisão, precisa ter um desses no carro, e os carros precisam ter um piloto Silver,
que digamos é um coringa, assim, que pode ser um jovem estreando, pode ser um amador ali, tipo, com 20, 30 anos, mas que coloca patrocínio, ou pode ser um piloto que se destaca dentro do seu país, mas não tem projeção internacional, que era o caso do Felipe Fraga, que era campeão aqui da Stock Car, mas lá fora ninguém conhecia ele, até o Ben Keating descobrir. Mas aí tem um problema agora que o Fraga ele era Silver até esse ano, a partir do ano que vem ele sobe para Gold, então ele sai dessa vaga coringa, vai para a vaga profissional. Aí ele não pode mais fazer essa parceria, né, ao lado do Ben Keating e do Bleekemolen, aí ou ele ou o Bleekemolen, e aí depois as equipes que se conversem e que entendam como que vai ser o time. Mas de qualquer maneira, nesse caso aí o time vai precisar buscar, se o Felipe Fraga continuar ou ir para outra equipe também na vaga de profissional, a equipe vai precisar buscar um piloto coringa para conseguir disputar a divisão GT1. Enquanto isso, o Felipe Fraga, a gente sabe, ele corre pela Mercedes, né, nos campeonatos de GT na Europa. Inclusive, ele corre nesse final de semana agora. Ele vai substituir o Raffaele Marcello de última hora no GT WC Sprint em Zandvoort. Acho que a gente vai falar um pouquinho de Zandvoort mais tarde, não sei, alguma coisa está me dizendo isso. Sim, vamos falar daqui a pouquinho. Então, essa mudança de Silver para Gold, no caso dele, não vai atrapalhar muito a carreira dele. Ele está saindo muito bem como piloto Gold. Mas em Le Mans, especificamente falando por causa das regras da GT1, aí acho que a situação dele complica um pouco para os próximos anos, né? Ele vai ter que fazer uma equipe que vai ser montada em torno dele, não mais ele ser um grande integrante da equipe. Aliás, é uma equipe ali, eu vou te falar, o Ben Keating foi muito bem nessa, porque Felipe Fraga e Jeroen Bleekemolen, pelo amor de Deus, hein, amiguinho? Você fez um super time ali. Quem não se lembra do Bleekemolen, ele é o piloto holandês que ganhou muita coisa já, que correu na Stock Car aqui na corrida de dupla já mais de uma vez, foi parceiro do Valdeno Brito na corrida de dupla, chegou em segundo lugar, aliás, na corrida de estreia do Felipe Fraga, que o Felipe Fraga venceu, olha que coincidência. É muito interessante isso, o Bleekemolen é um pilotaço, ele é um cara fora de série e uma simpatia também. É uma pena esse trio se desfazer dessa forma, mas é a força do regulamento, né? Vamos ver. Mas o Felipe Fraga, concordo com você, tem vaga em qualquer lugar e esses campeonatos que ele tem feito paralelos ao Mundial de Endurance com a Mercedes também mostram a força dele, mostram que ele está muito bem, ele andou muito bem lá em Monte Panorama no começo do ano, a gente chegou a falar disso aqui no podcast, então Fraga é um nome para a gente ficar de olho, tem 20 e poucos anos de idade ainda, o moleque tem muito chão pela frente, vai nos dar muitas alegrias e quem sabe aí, né, mais vitórias em Le Mans. Bom, de Le Mans a gente viaja da Europa e vai para os Estados Unidos. E desembarcamos nos Estados Unidos em Austin, aquela pista sensacional ali no Texas, que tem bastante repertório para quem gosta de Fórmula 1, Fórmula Indy, Mundial de Endurance, GT World Challenge, MotoGP. É uma pista que recebe vários campeonatos e que a gente teve nesse fim de semana o Rodrigo Batista ganhando no GT World Challenge lá em Austin, ganhando e se projetando como um forte candidato para esse título, né, Felipe? O Grum, o título já é deles. Eles não são campeões oficialmente, mas a diferença do Rodrigo Batista e do Martin Fuentes, né, que é a Ferrari que está liderando o campeonato, para o segundo colocado, que são os americanos George Kurtz e Colin Brown, é de 49 pontos. Na última etapa tem 50 pontos em jogo. Já tá quase liquidada essa fatura. Não, então, já né? tá, porque ele precisa largar, né? Qualquer coisa você larga na última corrida, na última volta, dá uma volta e completa, numa emergência. Mas, enfim, é um campeonato que foi muito afetado pela pandemia. Esse é um campeonato que baseado no GT3, então ele busca pilotos pro-am, né? Quem tá falando, um piloto amador, que ele realmente traz o dinheiro, porque ele é uma pessoa que tem muito sucesso nos negócios, né? A gente falou do Ben Keating há um tempinho atrás, que ele é dono de concessionárias, aí pode ser um médico, pode ser um advogado, e aí ele corre no fim de semana. Só que aí veio a pandemia, todo mundo entrou em crise, e aí o campeonato que estava buscando quem são essas pessoas que têm carros GT3 espalhados pelos Estados Unidos para correr, não conseguiu reunir todo mundo, então está tendo 6, 7 carros por etapa, precisou juntar com uma outra divisão também, que corre lá, chamada GT Club, para tentar chegar nos 10 carros. Então, é uma pena mesmo. Mas o lado bom é que quando tem pouco carro, a gente sempre espera que os pilotos brasileiros consigam sobressair. Foi o caso do Rodrigo Batista, que está
não vou dizer nem com uma mão na taça, né? Tá com as duas mãos na taça já, praticamente. É isso aí, inclusive reforçando o que eu já falei em episódios anteriores, que é importante também para quilometragem. Aí não importa tanto se o campeonato tem muito carro, tem pouco carro, pegar a hora de voo é muito importante. O Rodrigo Batista é um piloto que também disputou Le Mans aí nos últimos anos e quer fazer carreira, tá se profissionalizando para fazer carreira nas corridas de endurance, e é um piloto que a gente também pode esperar coisa boa no futuro, né, que já andou bem, inclusive, em provas importantes de endurance, e tá pegando quilometragem. É isso aí, gente, é isso, é a maneira de se treinar hoje em dia, né, não tem mais treino de pista, agora é tudo simulador, a maneira de se treinar é disputando corridas, e é isso que ele tá fazendo. Só recapitulando aqui, o Rodrigo Batista e o Martin Fuentes liderando o campeonato com 198 pontos e a dupla George Kurtz e Colin Brown com 149. A próxima etapa é em Indianápolis. E olha só, que legal, né? Além de tudo, ainda vai correr no traçado misto, evidentemente, de Indianápolis. Super legal. Rodrigo Batista também vai conversar com a gente em breve aqui no podcast Mundo Afora. Seguimos a nossa viagem saindo dos Estados Unidos para desembarcar na Argentina. Pois é, Buenos Aires, Argentina, porque começou o Super TC 2000, que se a gente colocar assim, se a gente comparar bem, é o equivalente a Stock Car, vai. Eles têm vários campeonatos de turismo, são características um pouco diferentes, tem a Top Race, tem a Super TC 2000, tem a própria TC 2000, turismo carreteiro, enfim. O turismo é muito popular, é muito tradicional dentro do automobilismo argentino, mas a categoria mais importante, né, a categoria com mais exposição, com mais investimento, é a Super TC 2000, e Rubens Barrichello iniciou mais um desafio na carreira dele. Super legal isso, cara. Rubinho, 48 anos e cheio de gás. Ele foi lá correr, viajou junto com o Matias Rossi, que é companheiro dele de equipe aqui na Stock Car. Então eles saíram de Londrina, né? Eu conversei com o Rubinho lá em Londrina, a gente estava lá cobrindo a Stock Car. E aí ele falou assim, agora vou viajar com esse hermano aí pra gente encarar o desafio da Super TC 2000. E aí a gente vê o Matias Rossi aqui apanhando para se adaptar a Stock Car, num ano que a gente já teve vitória dos outros 3 pilotos da equipe full-time, né? O Rubinho, o Nelson Piquet e o Rafael Suzuki, que ganhou lá em Londrina, e o Matias Rossi, né, ainda está apanhando para pegar um pouco a mão do carro, para ser competitivo, já largou bem, já largou na primeira fila e tal, mas ainda não conseguiu terminar uma corrida bem. E aí o que acontece quando o Rubinho vai para lá? Ele largou em 18º. A pole foi do Matias Rossi, inclusive, né? A corrida acabou sendo vencida pelo Agustin Canapino, que teve uma luta ali fortíssima até o final com o Matias Rossi. Mas mostra exatamente isso, né? Mostra como é que não basta você chegar, sentar e acelerar, né? Tudo tem a sua adaptação, você precisa entender o campeonato, entender a dinâmica de corrida, e a gente vai conversar com o Rubinho também, em breve a gente vai falar com ele sobre essa experiência, até porque ele já emenda mais outras corridas. É um campeonato que, assim como a Stock Car, tem uma série de corridas agora no segundo semestre, porque encavalou tudo, mas ele curtiu muito a experiência. O que deu para ouvir pelas redes sociais, que ele publicou bastante coisa nos stories dele e tal, foi que ele falou que o carro parece um kart, né? Que é uma coisa meio que entre eixo mais curto, então ele tem uma reação boa de curva, e na saída de curva ele dá uma traseirada, então ele tem que controlar bastante. Então imagina, Rubinho, que gosta muito de kart, deve ter ficado muito satisfeito com esse carro. É uma questão de tempo também para ele se adaptar, e a gente torce muito para que ele tenha sucesso lá na Super TC 2000 na Argentina. E da Argentina a gente atravessa o mundo. Bora lá que a gente ainda tem que viajar para o Japão. Sim, Japão, terra do sol nascente, porque vai ter, enfim, a primeira corrida do Sérgio Sete Câmara na Super Fórmula japonesa. A categoria já começou, né? Já teve corrida, o campeonato já está rolando, mas o Serginho não tinha conseguido disputar corridas ainda, né, Léo? Na primeira corrida ele não foi liberado para entrar no Japão, mas enfim ele vai competir aí pela equipe BMX, enfrentando nomes como Kazuki Nakajima, Kamui Kobayashi, que fizeram aí as 24 horas de Le Mans pela Toyota, e outros grandes pilotos. O que a gente espera do Serginho nesse campeonato?
Finalmente o Serginho vai estrear, né? Como você bem lembrou, ele não pôde entrar no Japão por conta da quarentena obrigatória que o governo japonês impõe para quem vem de fora. Motivo esse que vai fazer com que a Tatiana Calderon, que estava em Le Mans, correu para uma equipe feminina lá na França, não dispute essa etapa desse final de semana. Mas o Super Fórmula acaba sendo para o Serginho a principal atividade dele, né? Ele vem trabalhando como piloto reserva da AlphaTauri e da Red Bull na Fórmula 1, mas disputar campeonato ele vai disputar no Super Fórmula. É importante que ele faça um bom papel, até porque ele tem alguns pilotos, né, que são concorrentes dele, inclusive dentro da academia da Red Bull, mas concorrentes a uma futura vaga na Fórmula 1, destacadamente o Yuri Vips, como concorrente para tentar mostrar um bom papel. E é importante que ele vá bem, porque é um campeonato que tem pilotos muito experimentados, né? O Kazuki Nakajima, que venceu em Le Mans, disputa o campeonato lá, Kobayashi, o Naoki Yamamoto, que quem se lembra, participou de um treino livre no Japão pela Fórmula 1, pela Red Bull, na última temporada. Então é um campeonato forte, é um campeonato... O carro do Super Fórmula, se eu não estiver enganado, é o carro mais veloz de uma categoria de automobilismo no mundo abaixo do Fórmula 1. Corre em pistas que já receberam Fórmula 1. Okayama, para o fã mais antigo de Fórmula 1, o circuito de Okayama é o circuito de Aida, que recebia o GP do Pacífico lá nos anos 90, né? Então é importante para o Serginho mostrar um bom desempenho nessa temporada, não digo ser campeão, que também é uma categoria super equilibrada, e ele é um novato no campeonato lá, mas mostrar um bom desempenho, ter bons resultados, mostrar competitividade, para conseguir se colocar como um candidato a uma vaga na Fórmula 1 de fato. O Super Fórmula para o Serginho, como a gente tem falado do Drogovic, do Pedro Piquet na Fórmula 2, é um campeonato de preparação. Se ele conseguir ser campeão, conseguir vitórias, brigar pelo título, melhor. Mas ele tem que se preparar para um futuro na Fórmula 1 ou, de repente, até para uma segunda temporada no Super Fórmula. É verdade. Inclusive, você mencionou o Yuri Vips, que está competindo na Fórmula 2. Ele assumiu a vaga do Shangelael dentro da equipe, que foi a equipe do Sete Câmara no ano passado, né, que é a equipe Dams, na Fórmula 2, e já mostrou velocidade, já foi ao pódio, é um piloto muito bom, um piloto muito forte. E além disso, a gente tem que lembrar que tem piloto japonês, que é piloto da academia da Honda, que é o Yuki Tsunoda, que está nessa fila também. Então a Honda está forçando uma barra aí, né, no bom sentido, porque não vai simplesmente colocar um piloto só porque ele é japonês, mas o menino está mostrando velocidade, já ganhou corrida e está bem no campeonato, então também é uma ameaça aí para uma vaga na AlphaTauri a partir do próximo ano. E para o Serginho, né, ficar em atividade tem que ser isso, né? Ele tem que disputar um campeonato, porque vaga de piloto, trabalho de piloto reserva é aquilo, né? A grosso modo é trabalhar no simulador e ficar bem acordado no box ao lado do carro esperando acontecer alguma coisa. A tal história, né, Grum? Fica no simulador e ouve rádio o final de semana inteiro, né? Exatamente, mas é aquela história, né? Tem que estar ali, tem que estar a postos, sempre alerta, né? Quando for chamado, porque já aconteceu, a gente já teve histórias aí, o próprio Antônio Pisoni foi chamado para a vaga do Ralf Schumacher, assim, também, outros pilotos, né, brasileiros que já passaram por esse tipo de situação, então tem que ficar esperto, porque essa vaga aí da AlphaTauri está muito disputada para 2021. Eu tô achando que um dos pilotos não fica, agora está caindo mais sobre o Daniel Kvyat, né, que é o piloto, já que o Pierre Gasly venceu corrida, então deve sobrar para o Daniel Kvyat, mas a gente tem que pensar também que lá o Alex Albon está balançando na Red Bull, enfim, deve acontecer muita coisa aí. É bacana para o Serginho disputar esse campeonato da Super Fórmula no Japão. Bom, e do Japão, voltamos para a Europa, porque a gente tem o nosso giro com os brasileiros rumo à Fórmula 1. Rumo à Fórmula 1, né, e rumo a um lugar ao sol dentro do automobilismo internacional, a gente vai ter Fórmula Renault Eurocup em Zandvoort, na Holanda, com a participação do Caio Collet, ele que é o vice-líder do campeonato, está ali ponto a ponto com o francês Vitor Martin no campeonato, é a estreia dele em Zandvoort, Léo. O que você espera do Caio Collet, que vem de 2 vitórias, né? Já ganhou em Monza e já ganhou em Manicourt. Primeiro de tudo, o Caio vai ter que demonstrar um poder de adaptação rápido, né, ao circuito de Zandvoort. Zandvoort foi
reformado para receber a Fórmula 1 nesse ano. Por conta da pandemia, acabou que não teve GP na Holanda nessa temporada, mas ele vai correr lá. É a primeira vez dele, mesmo na Fórmula 4 francesa, o campeonato não passou pela Holanda. No ano passado, a Fórmula Renault também não passou pelo circuito de Zandvoort, mas ele vem numa temporada bastante forte, vem apenas 2 pontos atrás do Victor Martin no campeonato, então é importante para ele ter um bom desempenho e, se caso não consiga a vitória, pelo menos tentar terminar na frente do Martin para descontar essa diferença, quem sabe aí retomar a liderança do campeonato. O Caio já vem no segundo ano dele na categoria, vem demonstrando força, é sem dúvida um dos pilotos mais fortes do grid da Fórmula Renault, e agora ele tem mais uma oportunidade de tentar tomar essa liderança do campeonato. Grum, Felipe e amigos que nos ouvem, quem quiser acompanhar tudo sobre automobilismo, enfim, pode me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Eu tô lá como Leonardo Marçom. Procura a gente lá, segue a gente segue de volta e, enfim, tentamos passar tudo aí para vocês. Isso aí, a gente conversa muito no Twitter, então galera, é isso, ó, fala com a gente no Twitter, troca ideia, vamos falar sobre os brasileiros que competem mundo afora, que a gente fala bastante, Felipe Giacomelli inclusive, né? Fica falando a respeito aí dos gringos. Eu acho engraçado que ele faz às vezes uns comentários em inglês cornetando os gringos, né, Felipe? Tem que trocar ideia com o pessoal, né? Grum, faz parte. A gente tem muito piloto estrangeiro também correndo pelo mundo pra fora, né? Eles estão correndo em casa, talvez. Talvez. Mas aí é bom também porque a gente consegue ver também qual que é a visão que as pessoas que moram nos outros países têm dos brasileiros, dos outros campeonatos. Então a gente sempre tenta, né, ter essa conversa. Assim que a gente descobre um pouquinho o que está acontecendo lá fora, nem sempre também a informação chega aqui tão rápido quanto chega em outros países, a gente tem que ir atrás. E falando assim, pilotos de outros países, né, gente assim de fora, essas coisas, vai ter esse final de semana uma corrida de 24 horas de duração, né? As 24 horas as 24 horas de Nürburgring. Nossa, tá tudo colado, né? Le Mans, Nürburgring, 24 horas, esse pessoal tá virando noite, hein? É pra ninguém dormir mais. Sabe quando você tá na adolescência, assim, você vai pra uma festa, assim, no fim de semana, aí no outro final de semana você vai também pra uma festa, passa acordado, dorme na casa de um amigo quando chegar bêbado em casa? É tipo isso. É o que tá acontecendo agora com o automobilismo mundial. A gente acabou de sair de Le Mans, tá indo pra Nürburgring, naquela pista de Nordschleife. Acho que você consegue falar até melhor que eu em alemão. Nordschleife. Bom, eu acho que é isso, né? E aí aquela pista de 8 minutos a volta, mais de 100 carros inscritos, e entre todo mundo tem um brasileiro, Augusto Farfus. Agora nada de Aston Martin, ele vai correr de BMW, aquela montadora que a gente tá mais do que acostumado de ver ele defendendo. Lembrando que ele já ganhou no Nürburgring, que foi em 2010 também, de BMW. E antes dele teve um outro brasileiro que ganhou também as 24 horas, que foi o Antônio Hermann, que depois virou chefe de equipe, detentor de direitos de transmissão aqui no Brasil. E, enfim, não está mais tão ligado assim no automobilismo quanto esteve antes. É uma corrida que passa por streaming, né? Quem quiser ver na internet a categoria, né, que é aquela NLS, que é o Campeonato de Endurance alemão, disponibiliza no YouTube o link. E se você quer saber o horário, também quem vai competir, o grid de larga, essas coisas, eu publico no meu site, no World of Motorsport, a agenda da velocidade, né, com os horários, os resultados e onde assistir as corridas das principais categorias do automobilismo mundial, tudo fim de semana. Então, na quinta ou na sexta-feira, o post vai pro ar. Para acessar, é só felipejacomelli.com ou pegar os links nas minhas redes sociais. Também pode procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram. Maravilha, e vale a pena seguir. A gente fica trocando muita ideia lá, troca ideia com a gente também. E o meu destaque final vai para a Fórmula 2, porque a gente tem esse fim de semana a Fórmula 1, GP da Rússia, em Sochi, lá no Parque Olímpico de Sochi. E o Felipe Drugovich vai ter companheiro novo, o Giuliano Alesi, entra na vaga do Nobuharu Matsushita, que foi um companheiro aí que teve uns altos e baixos na relação com o Felipe Drugovich. Aí a equipe deu umas vaciladas, o Drugovich ganhou uma corrida que era do Felipe, aí lá na Bélgica eles se tocaram, é uma relação que já estava um pouco complicada aí. O Giuliano Alesi vai ser o novo parceiro do Felipe Drugovich, vamos ver o que esperar dessa nova dupla. Lembrando que a gente ainda tem o Pedro Piquet e o Guilherme Samaia nesse grid da Fórmula 2. E você que está nos ouvindo também, fica ligado no canal Fórmula Grum no YouTube, youtube.com/Fórmula Grum. A gente fala bastante sobre o mundo do automobilismo, bastidores, câmeras on-board, enfim, muita coisa para você que gosta de corrida, que gosta de automobilismo e de motociclismo. Gente, chegando no final do nosso episódio, eu lembro a você que está nos ouvindo que a gente tem vários produtos bacanas aí no nosso feed de podcast do F1 Mania, como o F1 Mania em Ponto,
com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli, que é diariamente, segunda a sexta, para você ficar ligado em tudo que está rolando no mundo do automobilismo, e o Full Gas sobre MotoGP, que é com o Gabriel Lima e o Gabo Carvalho. Eu me despeço aí dos meus amigos Felipe Giacomelli e Leonardo Marçom. Agradeço mais uma vez a você que ficou ligado com a gente, convidando você para interagir com a gente nas redes sociais. Então, fique ligado nos brasileiros que competem mundo afora e até a próxima semana. Valeu demais!